Olá, eu sou Adson Ferreira. Eu sou Cecília Morim. Sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Estamos disponíveis no YouTube do Carta Amazônia e nas principais plataformas de áudio. Se você estiver ouvindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim, não perde nenhuma atualização do podcast e ajuda a levar o conteúdo do Carta para o maior número de ouvintes. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta edição, vamos falar sobre o mercado de carbono na Amazônia. O governo editou um decreto para regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. É um incentivo para reduzir a emissão de gases do chamado efeito estufa, como já ocorre em outros países. Crédito de carbono é um conceito surgido a partir do Protocolo de Quioto, em 1997, que visa a diminuição dos gases de efeito estufa, responsáveis por diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Segundo os especialistas, esses créditos representam a não emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Os créditos de carbono fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países a alcançarem suas metas de redução da emissão de gases poluentes. Dessa forma, quando um país consegue reduzir a emissão de 1 tonelada de CO2, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas. O mercado de carbono é impulsionado pela necessidade de conter o aquecimento global e diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Aqui no Brasil, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica desenvolveu um projeto que pode ajudar a organizar esse sistema. O aumento das discussões sobre o financiamento climático e transição para uma economia de baixo carbono tem levado os estados da Amazônia Legal a intensificarem as negociações de crédito de carbono. Em 2022, durante a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, esses esforços ficaram evidentes. Os governos do Amazonas e do Pará assinaram uma carta de intenções junto à Coalizão LIFE, sigla em inglês, que significa diminuindo as emissões ao acelerar o financiamento florestal, um fundo de investimento internacional bilionário para impulsionar as negociações de créditos de carbono com alto valor agregado. Outro exemplo de estado da Amazônia Legal que tem avançado com negociações de crédito de carbono é o Acre. O estado é pioneiro em políticas de REDD+, sigla que significa redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. O REDD+, é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa, originados do desmatamento e da degradação florestal. Esse incentivo prioriza o papel da conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e o aumento do estoque de carbono florestal. E para entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o pesquisador Eufran Ferreira do Amaral. Doutor em agronomia e ex-secretário de Meio Ambiente do Acre, Eufran é referência em estudos sobre mudanças climáticas e mercado de carbono na região amazônica. Olá, Eufran, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar nossa conversa, explica pra gente como o crédito de carbono é mensurado. Hoje, a gente tem duas possibilidades, simplificadamente, de poder mensurar a questão de um crédito de carbono. É possível fazer desde o que a gente fala de desmatamento evitado, então você deixar de desmatar, e aí com isso você ter a possibilidade de mensurar essa redução e transformar isso em toneladas de carbono que foram reduzidas, com essa possibilidade de emissão. E o outro é você poder fazer reflorestamento. Então você poder plantar uma árvore e essa árvore sequestrar carbono. Então você teria duas formas de crédito. Uma de você fazer
plantio e outra de você manter uma área conservada e evitando com isso o desmatamento dela. Nessas duas situações, uma, você deixou de emitir determinadas toneladas de CO2 para a atmosfera, então com isso você reduziu da atmosfera, né? E a outra, você sequestrou o carbono que está na atmosfera, né? E com isso você também reduziu as emissões. Nessas duas situações, o produtor, o indígena, o extrativista, né? Ele mensura e diz, olha, na minha área eu contribuí com o planeta, né? Deixando de emitir ou sequestrando o CO2. Cada unidade, então, desse que foi reduzido ou sequestrado, ela é monetizada, ela transforma em ativo. E esse ativo pode ser comercializado. E qual o principal objetivo do mercado de crédito de carbono e quem são os principais beneficiados desse sistema? O objetivo principal, né, no final de tudo, o que a gente quer é contribuir com as condições ambientais do planeta. O objetivo principal é esse, é que a gente possa fazer com que esse nosso planetinha possa, de fato, ter condições ambientais melhores, né? Então, se a gente tem um problema de superaquecimento do planeta, né, desmatamento acelerado, que contribui de fato para isso, ao fazer redução de desmatamento, ao fazer plantios, né, quer seja de agrofloresta, quer seja em monocultivo, né, quer seja integração lavoura-pecuária-floresta, a gente está diminuindo a quantidade de CO2 na atmosfera. Com isso, a gente reduz os efeitos, né, dessa camada que envolve a Terra, né, que a gente chama de efeito estufa, e que faz com que, se tenho mais CO2, eu vou aquecendo cada vez mais o planeta. Com isso, contribui para que a gente possa reduzir esses efeitos. Então, de fato, o que a gente quer é ter condições melhores, né, que a gente tem, ou pelo menos que a gente mantenha essas condições, né? Quem é o principal beneficiário dessa situação? Somos nós. Sou eu aqui, vocês, né? Todos os habitantes do planeta Terra, mas principalmente, diretamente, quem está, de fato, conservando essa floresta, né? Então, quem são os primeiros beneficiários? Indígenas, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, produtores, quer sejam eles produtores familiares, grandes e médios produtores, né? Ou seja, todos eles que têm uma relação direta com a terra, né? E no nosso caso aqui, todos os amazônidas podem ser beneficiários diretos, quer sejam amazônidas que vivem nas cidades, quer sejam amazônidas que vivem na floresta, em harmonia com a floresta, ou têm uma relação direta com a floresta. E como é que está a regulamentação do mercado de carbono atualmente no Brasil? A gente vem avançando a passos lentos, né? O último grande avanço que a gente teve foi na COP de Paris, né? Que teve o Acordo de Paris, que a gente avançou um pouquinho na regulamentação com relação aos aspectos globais. Então, a gente tem avançado a passos lentos, né? Porque isso não é um consenso entre os países. Então, hoje, o que funciona muito mais é o mercado voluntário, ou seja, aquele em que há disposição para pagar, quer seja de um investidor, quer seja de uma grande empresa, quer seja de um governo, e há a disposição de vender. Então, os dois se integram num arranjo, né, do mercado que a gente chama de mercado voluntário. De um lado, eu tenho o beneficiário, vamos dizer que é o indígena, e de outro, eu tenho o investidor, e eles se ligam voluntariamente, né? Essa regulamentação que você muito bem falou é o que a gente chama de mercado regulatório, onde os países estabelecem suas metas. Quais são as metas que a gente tem de redução? E aí, a partir dessas metas de redução, se estabelece quais seriam as cotas. Então, entre essa comercialização de cotas, quem reduz pode comercializar para quem superou, mas de fato todos têm uma meta em comum. E ninguém, no balanço, ninguém pode ficar emitindo mais do que devia. No Brasil, a gente vem também avançando ainda a passos lentos, né, do que nós queríamos, do que nós sonhamos, mas
o mercado brasileiro de carbono vem avançado. Tem alguns marcos jurídicos que já tem, né? Tem um sistema nacional de monitoramento de rede, coordenado, por exemplo, pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Que é o que olha, né, essa parte de regulamentação. Tem um projeto de lei em avanço, ainda esse ano já avançou com algumas regulamentações específicas com relação à floresta pública, né? Então vem avançando. E alguns estados avançaram mais ainda. Por exemplo, aqui no Acre, já em 2010, nós tínhamos a primeira lei, né, de um estado a estabelecer um sistema estadual de incentivo aos serviços ambientais, né? E isso permite com que, em o Brasil sendo uma federação e os estados tendo autonomia administrativa, jurídica, né, estabelecerem esses marcos. Então é importante que os estados da Amazônia tenham esse protagonismo. Então o Acre avançou, hoje o estado do Pará tem trabalhado no seu sistema estadual, né? O estado do Amazonas também tem avançado, o estado do Mato Grosso, né? Então tem iniciativas em unidades da federação que permitem já avançar no que a gente chama de um sistema jurisdicional, ou seja, um sistema em que a jurisdição, nesse caso o Estado, estabelece as suas regras e permite avançar de forma mais íntegra, né, com relação aos projetos de carbono nessas regiões. O governo do Pará destacou a importância da construção de um marco legal no mercado de crédito de carbono, regulado durante a participação dele no primeiro dia da LEED Brasil Conferência London. Para Helder, essa medida será fundamental para aproveitar o potencial de conservação da biodiversidade do país. Helder informou ainda que nesse ano o Estado pretende abrir concorrência para a concessão de pelo menos 3 áreas públicas estaduais, com o objetivo de preservação e comercialização de créditos. Essas áreas somam mais de 4 milhões de hectares. Na ausência dessa regulamentação internacional e na ausência de uma regulamentação nacional, os estados podem avançar para permitir com que tenha principalmente garantia de direitos. Quando o estado assume a sua responsabilidade de fazer, no final das contas, o que ele está assumindo é, de fato, o seu papel de garantir os direitos daquelas populações mais vulneráveis. Então, por exemplo, para um índio, para um seringueiro, para um ribeirinho, é difícil fazer essa conexão com o mercado, é difícil fazer um projeto, é difícil fazer monitoramento. Agora, quando o Estado assume o seu compromisso, ele se coloca no papel de guardião dos povos da floresta, de guardião dos projetos de carbono, para que a gente tenha bons projetos de carbono e evitem os problemas que podem ter com esses projetos, né? Desde desmobilização social, desde ferir direitos de quem historicamente tem direito sobre a floresta, desde ter benefícios que não seriam justos, né? E aí incluindo os benefícios financeiros. Então o Estado assume o papel de guardião, ele protege essas populações. Segundo reportagem do site Nexo, o interesse pelo mercado de carbono tem gerado diversos conflitos agrários no Acre. Quais são os conflitos que o comércio de carbono pode gerar nesses territórios? Um dos problemas que pode advir de um projeto de carbono são justamente os conflitos, né? Esses projetos que potencializam esses conflitos, basicamente é o quê? Um grande produtor, ele estabelece um projeto de carbono. E vamos imaginar que eu sou o grande produtor, fiz o projeto, e a Cecília e o Adson, né, são poceiros nessa área. Eles vivem ali de longas datas, né? E ao fazer o projeto, eu não consulto vocês. Eu faço o projeto e digo que esse projeto é meu, mas vocês vivem lá há 50 anos, né? E aí o que vai acontecer? Um conflito de interesse. Ao mesmo tempo que vocês dois estão trabalhando no processo de conservação daquela floresta, o produtor, o grande produtor, né, que tinha aquela área, tinha o domínio e a posse daquela área, tem a documentação, né? Vamos imaginar que ele tem a regularização fundiária, ele não fez isso com vocês. O que vai acontecer? Uma situação de conflito, porque só ele está recebendo o benefício.
e vocês dois, que estão contribuindo diretamente para a conservação, não recebem o benefício. Essa é uma situação de conflito que pode ser criada. A outra é que eu, sendo o grande produtor, estabeleço um projeto de RED, um projeto de crédito de carbono baseado em conservação, numa área, numa zona de amortecimento de uma terra indígena, por exemplo. Só que, ao fazer o projeto, eu não consultei, por exemplo, a FUNAI, nem consultei aos nossos irmãos índios que eu ia fazer esse projeto, embora o meu projeto seja de conservação. Mas, por direito, todos que estão no entorno do meu projeto deveriam ser ouvidos. Então, esse pode ser um caso em que o meu projeto, o objetivo é conservação, o território indígena é para conservação, mas por não ter havido uma comunicação eficiente, quem está de um lado entende que aquele projeto não é bom, né? Então, esse é outro tipo de conflito que pode haver, né? E um terceiro conflito é quando se, por exemplo, tem o inverso, né? Um território indígena decide fazer um projeto de conservação, um projeto de crédito de carbono, mas ele também não conversa com o seu entorno, né? E aí eu tenho produtores, eu tenho um projeto de conservação aqui, do outro lado eu tenho produtores rurais e eles não se conversam, né? Então aí eu posso ter conflito. De fato, um projeto, ao ser estabelecido, ele pode criar uma série de conflitos se não tiver uma comunicação horizontal. E que, de fato, também não tenha um processo de repartição dos benefícios em todos envolvidos diretamente no processo de conservação. Entre os especialistas que falam sobre esse comércio, há muitas falas divergentes. Alguns defendem que essa é uma solução para reduzir a poluição, conter as mudanças climáticas e frear o desmatamento na Amazônia. Outros alertam que a medida não vai contribuir para resolver os problemas ambientais da Amazônia. Qual a sua avaliação sobre esses dois posicionamentos? A gente não pode reduzir a floresta a carbono. A floresta é gente, são pessoas que ali vivem, né? E se a gente quer conservar, a gente tem que começar a pensar a floresta como pessoas. E isso muda muita coisa. Essa questão dos conflitos é extremamente importante. Por isso que é importante que os estados tenham um protagonismo nesse processo. Muitos estados deixam a coisa acontecer. O mercado está aí. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. Uma coisa muito boa pode se transformar num veneno, se você usar muito. Mas pode ser um bom remédio para curar uma doença, se for usado na dose certa. E o mercado de carbono pode ser isso. Se a gente, de fato, não tiver o que a gente chama das salvaguardas, não tiver esse processo de comunicação, não tiver um processo de monitoramento, a gente vai ter um problema maior do que a gente tem hoje. E a grande questão, por isso que é importante o trabalho de vocês, a grande questão que paira sobre esse tema é a desinformação. As pessoas não conhecem sobre o que estão falando, ou têm uma visão parcial. Isso é muito ruim. E como garantir que quem possui a propriedade legítima e direito do uso do território, no caso das comunidades tradicionais, realmente receba os recursos da comercialização dos créditos de carbono gerada por esses tipos de projeto? Essa é a questão crucial desse processo, porque um projeto de carbono ele não vai ser efetivo, não vai ser eficiente se ele não chegar na ponta, né? Por isso que é extremamente importante, primeiro, no nível das comunidades, que elas tenham um processo de formação, de educação, de informação. Por isso que ferramentas como de vocês são extremamente importantes, porque chegam em todo lugar, para que as pessoas tenham conhecimento sobre o que é um projeto, como ele pode ajudar, quais são os riscos, quais são os problemas que eles podem enfrentar. Então, primeiro passo é comunicação, informação. A boa informação deve chegar em todos. Segundo passo, que os estados e municípios, né, como unidades da federação, tenham seus sistemas, tenham nas suas secretarias de meio ambiente, né, ou o domínio sobre sistemas estaduais, de sistemas ambientais, ou pontos focais que possam fazer essa ligação rapidamente, né, com o governo, né? Porque o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, é a instituição que vem harmonizando esses diversos sistemas. Então, nós temos que ter,
de fato, esse processo andando. O outro é que o Brasil avance com o seu processo de regulamentação. Porque ao ter regras claras, a gente avança não só no mercado voluntário, mas também no mercado regulatório, né? Então, são várias questões, desde esse processo de informação, regulamentações municipais, estaduais, avanço na regulamentação federal e que, de fato, as pessoas que queiram investir em projeto de carbono tenham a consciência de que um projeto de carbono, ele de fato vai ser um bom projeto de carbono se ele se pautar no benefício na ponta de quem vive da floresta, vive na floresta ou em harmonia com a floresta. Aí a gente começa a mudar. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa fala sobre o mercado de carbono na Amazônia. Se vocês olharem as emissões brasileiras de gases de efeito estufa, na verdade, as emissões brasileiras caíram em todos os lugares, com exceção do desmatamento. Se não fosse nossa tara por desmatar a Amazônia, as emissões brasileiras teriam efetivamente caído, como caiu o PIB, como caiu a energia, como caíram todas essas coisas. Então a gente está descarbonizando a economia brasileira na marra, de uma maneira não exatamente sustentável. Essa fala é de Shigeo Watanabe Jr., físico especializado em mudanças climáticas e pesquisador do Instituto Clima Info. Em entrevista ao Carta Amazônia, Shigeo explica a diferença entre mercado regulado e mercado voluntário de carbono. O mercado regulado é muito diferente do mercado voluntário. No mercado voluntário, a gente tem esses projetos de carbono, projetos florestais, projetos que vão ter que lidar com o território, vão ter que lidar com comunidades, eventualmente, e isso é um mundo. Um outro mundo à parte é o mercado regulado, é o cap and trade. E até onde eu consigo acompanhar, o grosso dos PLs que estão aparecendo, o grosso das discussões no executivo, estão voltados para esse mercado regulado. O mercado regulado, ele é um dos instrumentos que o Estado tem para cumprir as suas metas climáticas. O Estado tem vários instrumentos possíveis, ele pode criar impostos, ele pode fazer comando e controle, ele pode criar subsídios, ele tem instrumentos vários para atingir suas metas climáticas. Um desses instrumentos é o mercado de carbono. E isso se reflete no seguinte: na hora que o país define a sua meta climática na NDC, ele deve dizer que parte dessa meta ele quer atingir através desse instrumento chamado mercado. Então, a conexão do mercado de carbono regulado com a NDC, com a política climática, ela é muito mais estreita do que está aparecendo na maior parte desses documentos legislativos e do executivo, que dizem vagamente que há que ter uma conexão. Essa conexão é matemática, essa conexão diz: eu quero que da minha meta de redução de 1 gigatonelada, ou seja lá qual for o número, qual é a porcentagem disso daí que eu quero atingir com o mercado de carbono. Brasil, terra da Amazônia, é o país dono de 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo inteiro. Quando se fala em crédito de carbono, o território brasileiro tem potencial para ser disparado o líder no mercado mundial. Estamos falando praticamente de 150 bilhões por ano injetados na economia. A boa notícia? Não estamos parados. São 20 milhões de créditos negociados por ano, mas falta muito para que essa economia verde renda frutos e não seja subutilizado. Existe uma frase famosa atribuída ao mercado de crédito de carbono, dita por Luiz Felipe Adaime. Ele é criador do MOS, a primeira bolsa de carbono do país, que é o Brasil é a Arábia Saudita do carbono. O senhor já questionou essa frase publicamente. Por qual motivo o senhor discorda da afirmação e por que essas expectativas podem ser prejudiciais para esse mercado? Há uma perversidade grande nessa frase. O grande potencial que o Brasil tem hoje, com os mercados voluntários de carbono tão estruturados, seria dos projetos de proteção florestal.
Então, eu prometo não desmatar e eu recebo para não desmatar uma dada área. O volume de créditos de carbono que esses projetos ganham são proporcionais ao risco de desmatamento que tem na região. Se eu vou para uma região que nem na cabeça do cachorro no Amazonas, onde a ameaça de desmatamento é pequena, uma dada área vai ganhar poucos créditos de carbono. Se eu vou para o sul do Pará, onde o desmatamento corre solto, o volume de créditos de carbono que eu vou ganhar vai ser muito maior. A perversidade, então, é o seguinte: se eu definir uma política que eu vou depender das receitas desses créditos de carbono, significa que o desmatamento tem que continuar alto. Se eu combater o desmatamento e terminar o desmatamento, esses projetos deixam de receber créditos de carbono. Então, não, o Brasil não vai virar uma Arábia Saudita, a menos que a gente continue destruindo a floresta. Em junho deste ano, durante uma audiência pública no Senado sobre regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões, o senhor afirmou que o desaparecimento do mercado de carbono nos próximos anos será a maior prova que esse mercado deu certo. A partir dessa declaração, é possível dizer que o sucesso da redução do aquecimento global representaria o fim do mercado de carbono? Se eu conseguir reduzir o aquecimento global, se eu conseguir controlar o aquecimento global, esse mercado se torna desnecessário. Então, ele é um mercado que ele é criado com um objetivo explícito de desaparecer um dia. É isso que eu quero que ele faça. Então, nesse sentido, esse mercado é muito diferente de qualquer outro mercado que normalmente a gente discute na economia. Tem gente que vai ganhar dinheiro nesse mercado? Tem gente que vai perder dinheiro no mercado? Tem. Esse não é o principal. O principal é: precisamos reduzir as emissões globais. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. O Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios da TV Cultura, CNN Brasil, Band e SBT Altamira. Você pode acompanhar esse episódio e outros conteúdos exclusivos no site cartaamazônia.com.br. Além do site, estamos no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se quiser acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais, siga o @CartaAmazônia. O podcast Carta Amazônia conta com a direção do Heraldo Paulino, a montagem, mixagem e efeitos sonoros são do Oirã, o roteiro e a edição são do Adson Ferreira e a produção executiva é minha, Cecília Amorim. Muito obrigada a todos que nos acompanham e até o próximo episódio. Até a próxima!